Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente dar continuidade à nossa série de estudos e vídeos referentes ao casamento. Prometo que já está acabando, e isso porque eu não vou nem tocar no assunto. Quer dizer, toquei já em alguns vídeos, mas não vou nem me aprofundar muito no assunto sexualidade e no assunto divórcio e segundo casamento. Aí o negócio ia ficar... é uma série para fazer cada uma série diferente aqui. Porém, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre o casamento. E nós vamos ler um pouco, na manhã de hoje, no dia de hoje, um pouco sobre o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos só contextualizar um pouco esse livro. Corinto era uma cidade portuária na Grécia Antiga, onde a idolatria, a imoralidade imperava lá. E a igreja do Senhor havia sido inserida nesse contexto. Um contexto como se fosse um contexto atual aí, de imoralidade, de idolatria. E os irmãos em Corinto escreveram para Paulo, arguindo Paulo sobre alguns questionamentos. E um desses questionamentos, eles perguntaram referentes ao casamento. E Paulo aqui não poupou esforços aqui para explicar para eles. E a gente vai ler isso agora. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu marido, o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Palavras de Paulo aqui. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e
de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Olha que interessante. Aqui Paulo deixou algumas leis, não apenas para o povo em Corinto, mas para todas as igrejas. Todas as igrejas devem seguir estes ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, quando ele fala aqui no versículo 1, no versículo 2, melhor dizendo, 1 e 2, é bom que o homem não toque em mulher. Olha que interessante. É bom que o homem nem se aproxime, não toque em mulher. Porque toda vez que um homem se aproxima de uma mulher, um homem cristão se aproxima de uma mulher, ele passa a ser um homem dividido. Quando o homem ele é solteiro, ele se dedica exclusivamente às coisas do Senhor, em como agradá-lo. Porém, à medida que ele vai se envolver, ou ela vai se envolver com um homem ou com uma mulher, ou através, querendo ter um cônjuge, ele fica ou ela fica dividida, eles ficam divididos nas coisas do Senhor e também nas coisas do seu cônjuge. Versículo 2 ele fala, mas por causa da imoralidade cada um deve ter a sua esposa. Então, se você está inserido num local de imoralidade, como esse mundo é um mundo de imoralidade, e para você não ficar se abrasando em vontade de ter alguém, é melhor que você se case. Então, se você não consegue ter controle sobre o seu corpo, sobre as suas vontades, é melhor que você se case. Obviamente, um homem com uma mulher e uma mulher com um homem. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Olha aqui. A mulher deve cumprir os seus deveres conjugais, deve fazer amor com seu marido. E o marido vice-versa, porque o corpo da mulher não é mais dela. O corpo da mulher, depois que o marido se une em uma só carne, o marido e a mulher se unem em uma só carne, o marido e a esposa, o que acontece? O corpo da esposa deixa de ser da esposa, passa a ser do marido. E o corpo do marido deixa de ser dele mesmo e passa a ser da esposa. Olha só que interessante. Isso é a mesma coisa quando a gente se batiza. Quando a gente se batiza, a gente entrega o nosso corpo ao Senhor. E a nossa vida passa a ser dedicada a Deus, ao Senhor. Mas a partir do momento que nós decidimos nos entregar, batizar para a remissão dos pecados, recebermos o Espírito Santo morando no nosso coração, no nosso corpo, o nosso corpo deixa de ser o nosso corpo e passa a ser o corpo do Senhor, o corpo de Deus. Então, nós devemos sim passar a viver a nossa vida em dedicação ao Senhor. A partir do momento que nós casamos, sendo cristãos ou não, nós devemos o quê? Dedicar a nossa vida. O nosso corpo também é o quê? Ao nosso cônjuge. Ou seja, quando um cristão se casa, o corpo, que já não era dele, era do Senhor, passa a ser também de quem? Do seu cônjuge. Então, você passa a ser a terceira pessoa que vai o quê? Usufruir do seu próprio corpo. Então, quando você se casa, você tem que se dedicar totalmente ao quê? A sua esposa. Sendo mulher, você deve se dedicar totalmente ao seu marido. Se você pensa em si próprio, em vez de você pensar mais no seu marido, essa aqui é a equação da derrota. É a equação da separação. Quando a pessoa passa a pensar mais em si próprio e deixa de pensar no seu cônjuge, ou mesmo deixa de servir ao Senhor, este é o que? É a equação da derrota, é a equação da ruína. Portanto, quando o cristão ele se casa, o corpo dele já não é mais dele. Já não era dele antes quando ele se batizou. Mas quando ele se uniu com a sua esposa,
o seu corpo deixou ainda mais de ser seu. O corpo é da mulher. A mulher deve usufruir do seu corpo e você usufruir do corpo dela. Ela, a mulher, ela deve se dedicar ao quê? A satisfazer o marido, e o marido deve se dedicar a satisfazer a esposa. A minha função para com a minha esposa é o quê? É eu me dedicar totalmente à satisfação dela. Não só a satisfação sexual, mas a satisfação em todas as áreas. E ela é o que? A responsável por me satisfazer. Em todas as áreas também. Então, olha só que interessante. Você acaba se esvaziando cada vez mais de si próprio quando você se casa. Você acaba se esvaziando e dedicando seu corpo à sua mulher e também, acima de tudo, ao Senhor. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Não é para me recusar para minha esposa e nem minha esposa se recusar para mim. Obviamente nós não estamos falando de que somos robôs, mas se eu tiver isso na minha mente, eu tenho sim que me dedicar ou me esforçar ao máximo para ter que satisfazer sexualmente a minha esposa. E ela também, ela tem que se esforçar ao máximo. Por quê? Porque o corpo dela já não é mais dela. O corpo é meu. E o meu corpo já não é mais meu, é dela. Então eu tenho que dedicar, isso mostra que eu tenho que fazer um esforço a mais, um esforço além do denominador comum, além do necessário para que eu consiga dar o melhor para minha esposa, para que o marido possa dar o melhor para sua esposa e vice-versa. Aqui Paulo fala, gostaria que todos os homens fossem como eu. O que? O Paulo era um eunuco espiritual. Ele é solteiro, para que ele se dedicava totalmente às coisas de Deus. Então, para ele é melhor que você fique solteiro no estado que você está, se você está solteiro. Mas, se você não consegue se controlar, se case. E aqui ele falou também um pouco sobre o divórcio, para que você não deve se divorciar da sua esposa e a esposa do marido, ou seja, você tem que fazer o máximo possível, fazer das tripas coração, para que você consiga manter o seu casamento. E não só um casamento simplesmente você e sua mulher vivendo de uma forma infeliz. Você tem que viver o seu casamento longevo e um casamento feliz, um casamento com o Senhor. Quando nós seguimos, quando o homem e a mulher conseguem seguir o seu próprio papel, o papel do marido sendo cabeça e a mulher sendo o corpo, porém ambos se dedicando um ao outro, fazendo a vontade de Deus, cara, é muito difícil um relacionamento desse dar errado. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento no casamento para que o nosso casamento possa ser um casamento segundo a mente de Deus. Versículo 11, versículo 12. Aos outros eu mesmo digo, não o Senhor, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Está falando aqui, se você se converteu, mas a sua mulher é descrente, você não tem que se divorciar dela. Porém, se ela quiser se divorciar, você pode deixá-la ir. Isso você não vai estar pecando. E se você também for uma mulher crente, se seu marido for descrente e de repente ele quiser se separar, você não vai estar pecando com isso, porque ele não tem a mesma cabeça que você. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, a esperança de uma pessoa que se casa, que é casada com uma pessoa descrente, é o quê? Que o seu bom procedimento santifique a vida dele, para que ele venha se render ao Senhor. E aí, Paulo termina com isso aí. Então, se você gostou desse vídeo aí, você compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida e vamos continuar aí no estudo sobre o casamento. Deixa um like aí e se inscreva no canal.
Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!